ou um bom dia, depende. A gente vai falar então agora sobre a Escola Itinerante de Tecnologia Cidadã Hacker. Eu sou o Leonardo. E eu sou o Jean. Então, e o que a gente vai falar aqui desse lugar do FISLE é justamente de um movimento, e um movimento que leva a outros. Então, um movimento pode abalar as estruturas, pode promover grandes rupturas. Muito mais então, se falamos de algo tão natural quanto colaboração. Motivo, condição fundamental para estarmos todos aqui vivos e sãos. 1, 2, 3, 4 tetrabaena. E a colaboração passava a valer a pena, seres unicelulares decidiram se juntar? E a pluricelularidade é uma condição para que juntos estar. Se a colaboração, se a cooperação, se a troca de informação, disseminação do conhecimento começa num nível tão natural, tão fundamental. Chegamos em níveis mais complexos. Temos fala, escrita, prensa e a tecnologia digital. E nada mais foi igual. E nada mais foi igual. Os hackers, diante dos seus computadores engajados em fazer, então, o aprimoramento, a colaboração, o bom e velho remix, a boa e velha mistura. E a partir disso, construíram, consolidaram uma comunidade, uma cultura. E de repente, esse movimento se viu diante de uma porta fechada, de uma barreira. Um cara, de repente, acostumado com essa cultura hacker, essa cultura de colaboração, Richard Stallman se encontrou com uma barreira artificial de que ele não poderia consertar a sua própria impressora, a impressora do seu trabalho, por não ser liberado pela empresa esse código. Então ele viu que a gente estava entrando numa fria e ele decidiu fazer uma coisa. Com certeza o conhecimento já tinha essa natureza de ser livre, de a gente poder disseminar, multiplicar. Mas de repente ele teve que dizer, decretar, então juntou pessoas para dizer que o conhecimento de software deve ser livre. E essa indignação foi uma gota d'água que hidratou todo um movimento que a partir disso surgiu. E a sua potência foi aumentando e chegando a novas esferas. E daí, com esse movimento, né, surgiu a Free Software Foundation, e junto com a Free Software Foundation, as ideias de software livre, né, trazendo a noção das 4 liberdades, que muitos aqui estão familiarizados, outros nem tanto, então vamos mencionar elas, que são de uso dos softwares, estudo para entender como eles são construídos, como eles funcionam, modificação, adaptar para a minha realidade, para a nossa necessidade, que era aquilo que ele estava precisando fazer, né? E distribuição, aquilo que eu adaptei, que eu transformei, agora funciona para uma solução para todo mundo, consigo compartilhar isso. E daí, então, tem esse grande exemplo do sistema GNU Linux, que foi a Free Software Foundation começou a desenvolver, então, esse ecossistema, processador de texto, outros programas ali, e, de repente, também foi lá um cara e desenvolveu o Linux, um kernel ali para funcionar, para controlar as máquinas, e daí juntou-se isso, a gente chama agora de GNU Linux, esse nosso sistema operacional como um todo, né? E, bom, e daí isso foi trazendo precursores, né, para um desenvolvimento de software, para o compartilhamento dessas tecnologias e para outras esferas. Um outro grande exemplo que a gente tem é o da internet, que a gente tem, então, a internet estava se desenvolvendo já,
Mas ela tinha protocolos diversos, né, várias ferramentas, vários meios de trocar essas informações. E daí lá em 91, no CERN, o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, os desenvolvedores, aqui tem a foto até do Tim Berners-Lee, e umas outras pessoas, né, desenvolveram esse protocolo da WWW e liberaram em domínio público, para que as pessoas realmente pudessem adotar, pudessem instalar isso nas suas máquinas e que a comunicação se desse na mesma linguagem, né? Então, se não fosse esse movimento que eles fizeram, essa iniciativa de liberar isso em domínio público, certamente a internet não seria nada parecido como ela é hoje. Porque teve um desenvolvimento e uma adoção massiva, né, dessa tecnologia, porque foi liberado dessa forma. Se tivesse barreiras a mais, não seria tão bem, não teria como abraçar isso de uma maneira tão grande. Voltando também, tipo, para o exemplo do Linux, várias máquinas rodam Linux, vários servidores e tal, graças a essa propriedade também, né? Se tivesse barreiras, se tivesse um preço, um custo, aí já seria um impedimento. E a possibilidade de adaptar e personalizar é outra vantagem ainda maior. Tá, e daí a gente tem esses exemplos, né, que fazem a realidade ser como ela é hoje, graças a esses movimentos aí. E a gente tem outros exemplos também de iniciativas de hardware, que não são mais daí só nessa esfera, que daí já usando softwares livres, eles conseguiram, com a iniciativa da HappyHapp, desenvolver as impressoras 3D. E é um exemplo parecido com o exemplo da internet, só que pelo outro lado, assim, pelo contrário. Por quê? A tecnologia para fazer impressão 3D já existia há bastante tempo. Desde os anos 80 já tinha tecnologia para fazer as impressoras 3D. E tinha uma empresa que possuía essa patente. Mas daí o projeto HappyHapp só pôde existir depois que venceu a patente dessa empresa. E aí eles desenvolveram esse projeto e tornaram ele aberto. Ele foi um projeto aberto, né, desenvolvido para as pessoas poderem copiar e poderem compartilhar. E então esse boom, esse desenvolvimento, essa adoção das impressoras 3D que a gente vê hoje só existe por causa do projeto HappyHapp. Também poderia não ser ninguém aqui ter ouvido falar, ou talvez um ou outro ter ouvido falar em impressão 3D, se tivesse sido um desenvolvimento diferente, né? E isso aí, na verdade, é uma questão também da gente ver como um movimento foi levando para outras esferas. Então, o que era do software inspirou que no hardware as pessoas também dissessem, não, a gente precisa então que o conhecimento do hardware também seja livre. Mas a gente pode buscar inspirações mais longe. E a gente vê que, por mais que esse seja um movimento recente, que está se consolidando recentemente, certamente agora muito mais pessoas estão ouvindo sobre impressão 3D e sobre tecnologias livres, hardware aberto e livre, são coisas mais novas, mas a gente tem uma inspiração bem antiga e bem próxima. Então, alguém já ouviu falar do avião? Então, o avião é uma tecnologia bem conhecida. E o Santos Dumont, o nosso pai da aviação, né, ou digamos criador do avião, ele ficou conhecido como o criador do avião, inventor do avião, mas vocês certamente também já devem ter ouvido falar sobre algumas polêmicas. Quem foi que inventou? Todo país tem o seu inventor do avião, ou talvez aquela polêmica dos irmãos Wright. Quem já ouviu falar sobre isso? Ou isso é um tema completamente... Todo mundo já, acho que quase todo mundo já ouviu falar sobre essa questão. Então, no caso, se a gente olha para a história, a gente consegue ver registro de que certamente os irmãos Wright realmente conseguiram fazer o avião antes do Santos Dumont. Talvez com algumas características diferentes, é verdade, talvez com alguma limitação ou outra, mas talvez teriam inventado antes. A única questão foi que os irmãos Wright eles adotaram uma abordagem de que eles fizeram um avião e esconderam ele e saíram com esse projeto em empresas tentando vendê-lo, dizendo, faça o avião, porque é uma questão legal, então a gente pode aqui fazer uma parceria e tal, mas tudo na confidencialidade. As empresas não botaram tanta fé assim, eles não foram reconhecidos pela comunidade porque eles não estavam divulgando esse conhecimento com a comunidade. Enquanto isso, o Santos Dumont foi lá e projetou do zero, porque não tinha esse projeto para se basear, fez o avião, conseguiu fazer voar, decolar e voar ao redor da Torre Eiffel com ele, e então
disponibilizou esse projeto para o mundo. O passo mais importante foi esse. Na revista Popular Mechanics, de 1909, a gente tem aqui, então, documentações sobre como foi feito o avião, e essa maneira de disponibilizar aberta e livremente o projeto do avião, fez com que o avião atingisse outras proporções. Se há décadas a gente tem as impressoras 3D e só agora a gente começou a realmente ter elas popularizadas, imagine o que teria acontecido com o avião. Certamente, hoje em dia, a gente já teria, mas qual que seria a diferença na nossa maturidade com relação a essa tecnologia? Mas, Léo, vou te fazer uma pergunta, então, uma provocação. E só tem exemplos de coisa no exterior ou coisa que é muito antiga, assim? Não tem compartilhamento do conhecimento hoje em dia e aqui? Então, a gente parte exatamente de um lugar de que essa aqui seria uma atividade que a gente faria, mas eu acho que o tempo está curto. No final, se der, a gente fica a provocação. Como se dá a disseminação do conhecimento? A gente parte de um lugar onde realmente a gente promove a disseminação do conhecimento com novas metodologias que a gente acredita que são metodologias emancipatórias, metodologias que se juntam para a gente fazer novos paradigmas de disseminação do conhecimento. Então, a EIT, a Escola Itinerante de Tecnologia Cidadã Hacker, ela deriva do Centro de Tecnologia Acadêmica. Então, esse laboratório aqui no Instituto de Física que promove essa integração, ou seja, que a gente não pode ter software livre sem hardware livre, a gente não pode ter hardware livre sem software livre, e a gente não pode estar fazendo ciência sem estar fazendo isso junto com os cidadãos, então a gente tem que estar fazendo uma ciência cidadã e a gente tem que estar fazendo uma ciência mais aberta. Então, o Centro de Tecnologia Acadêmica tem contribuição em diversos projetos, ele existe hoje, agora, aqui, está ali na área de comunidades. Desde 2012 nós existimos, e os projetos são desde a área de monitoramento fisiológico, monitoramento meteorológico colaborativo, ou então bancadas de fabricação para que outras pessoas possam desenvolver ferramentas livres. E a gente acredita justamente que quando a gente junta então essas metodologias, a gente tem uma nova potencialidade, a gente não tem elos quebrados nas nossas liberdades e que a gente pode de fato, promover novas dinâmicas. A gente estava conversando até agora há pouco de que, de certa forma, o software livre é extremamente bem consolidado e que ele tem raízes bem profundas e que a gente pode olhar para ele como um movimento de bastante sucesso. Mas ele não é um fim em si. Então, o que mais que a gente tem que agregar para a gente realmente promover uma nova realidade? Então, com novas dinâmicas de disseminação do conhecimento. Então, mas não é só o CTA que está nesse cenário, e se em 2012 nós éramos, digamos assim, vanguardistas do ponto de vista de hardware aberto e livre no Brasil, junto com alguns outros movimentos, hoje a gente viu após 6 anos, em 2018 a gente vê esse movimento crescer e novas iniciativas surgirem. Então a gente tem laboratórios como o Wikilab, em São Paulo, na UFABC, que se junta justamente com o intuito de desenvolver tecnologias livres. Então esse é, digamos, o eixo central, e esse é um laboratório que também promove a participação de cidadãos e que foi feito com financiamento coletivo e com, digamos, uma infraestrutura, uma casa, um ambiente, também feito como um objeto aberto, né? O próprio design do espaço físico do Wikilab é uma WikiHouse, que também é um projeto aberto. Além disso, a gente viu a iniciativa privada começar a incentivar projetos de tecnologias livres, como a Red Bull, que vocês devem conhecer dos energéticos ou das corridas malucas, e que agora passa também a incentivar projetos de tecnologias livres para resolver problemas das grandes cidades. Então, o Red Bull Basement, um eixo dentro da Red Bull, começou a promover também a residência hacker, que reúne projetos de todo o Brasil para fazer justamente promover esse tipo de solução. Então, no ano passado, dos 5 projetos selecionados pela residência hacker, 2 deles foram do Centro de Tecnologia Acadêmica. E, é claro, os hackerspaces, então, que já falavam tanto de software livre, um movimento já bastante consolidado, começaram a cada vez mais falar sobre hardware aberto e livre. Mas não é só no Brasil que existem esses grupos eles estão em toda a América Latina, inclusive no ponto de vista de hardware aberto e livre. Aqui a gente tem no mapa só iniciativas relacionadas a hardware aberto e livre. E a América Latina como um todo já começou a se juntar em movimentos para que justamente
a gente contemple, a gente veja os desafios, problemas e soluções para tecnologias livres, especificamente na América Latina. Então, a gente tem um movimento mais amplo, que é o movimento do TecnoX, que a gente estava conversando agora há pouco, então, a recém saída da discussão sobre isso, a gente estava com agentes de diferentes espaços, diferentes realidades, conversando sobre o que significa tecnologias livres na América Latina, como a gente pode conduzir a tecnologias livres para realmente nos ajudar a resolver os nossos problemas e nas diferentes perspectivas, seja da educação, seja do ponto de vista de inovação, seja do ponto de vista de ética e diversidade, que conecta tudo isso na verdade. Então, o TecnoX é um evento que já vem acontecendo há 3 anos, aconteceu no México, na Argentina e esse ano foi no Chile, e a gente tem uma grande notícia de que no ano que vem, o TecnoX, ele vai ser aqui, então, com a organização do CTA, juntamente com a Associação de Software Livre, e o Math Hackers, que também está aqui no FISLE, e outros parceiros, outras organizações, como a Universidade de Brasília, e muitos outros que a gente quer estar somando, e eu acho que pela última conversa que a gente teve agora, vai aumentar muito essa lista. E a gente quer, então, contribuir com o nosso entusiasmo, trazendo esse evento para o Brasil, que tinha pouca participação, e, a partir disso, construir novas possibilidades para esse evento. Então, a gente convida a quem não conhece a colaborar, a participar, e o eixo central do evento no ano que vem vai ser ética, direitos humanos e tecnologias livres. Então, aqui a gente tem o site, tecnox.org, e o e-mail 4.0@tecnox.org. E não é só na América Latina, a gente tem um movimento que ele é global, que fala sobre essa questão de tecnologias livres e como fazer com que essa questão de tecnologias livres seja cada vez mais conhecida por todas as pessoas, que ela se torne ubíqua, e esse foi justamente um dos focos, um dos objetivos desse movimento social global, de fazer com que a tecnologia aberta para a ciência seja ubíqua em 2025. Então, esse evento vem se reunindo, e aqui a gente tem o roadmap, o mapa do caminho, que é justamente uma ideia de como a gente promover ações para que a tecnologia aberta e livre seja algo reconhecido e uma alternativa viável para a gente fazer ciência até 2025 em todas as realidades. E esse é um dos focos do movimento, mas ele se fundamenta principalmente em valores. E os valores que a gente tem, então, são valores de equidade, então de promover a diversidade nesse movimento, para que as tecnologias livres possam atingir o que as tecnologias e a ciência não vêm conseguindo fazer até hoje, que é justamente que diferentes realidades, diferentes comunidades possam conduzir a ciência e a tecnologia para resolver os problemas que realmente atacam elas, promover realmente soluções para suas realidades. Então, com isso, o TecnoX, o Gosh, ele, nas suas seleções para os encontros anuais que acontecem, já aconteceram na Suíça, no ano passado no Chile e agora vai ser na China, considera a diversidade de gênero, étnica e geográfica para a seleção dessas pessoas, e também diversidade em vários outros sentidos, como, por exemplo, tanto artistas, quanto cientistas, quanto tecnologistas, quanto pessoas de espaços independentes, quanto de diferentes realidades, para que a gente possa fazer com que a tecnologia livre tenha um potencial que a tecnologia até agora não conseguiu, que é promover a emancipação e que as pessoas conduzam ela para onde é importante para elas. E justamente pela sua característica, a tecnologia livre tem essa condição. Então, a gente vai falar agora de uma iniciativa que se conecta com esse cenário local, regional e global, e que ataca alguns dos pontos que esse mapa do caminho indica para nós do ponto de vista global. Então, que conseguiu trazer apoio de financiadores para estar promovendo tecnologias livres, aumentar o tamanho e a diversidade da comunidade e advogar em prol da hardware aberto e livre para a ciência e aumentar a distribuição dessas tecnologias livres. Então, essas são missões da iniciativa que a gente vai estar falando agora, que é justamente a EITIA. A Escola Itinerante de Tecnologia Cidadã Hacker, ela tem o objetivo de promover a emancipação tecnológica. E a gente faz isso, então, levando ciclos de atividades sobre tecnologias livres, principalmente para comunidades escolares. A gente conseguiu, então, foi uma das vencedoras, né, uma das iniciativas vencedoras do Mozilla Mini Grant no ano passado,
um edital global para promover alfabetização tecnológica e uma internet saudável, que é uma iniciativa então do Mozilla Science, então um financiamento concedido pela Alfred P. Sloan Foundation. E nós fomos, naquela ocasião, a única vencedora do Sul Global, né, dessa perspectiva de Sul Global, a ganhar esse edital. Felizmente, para a segunda edição, a situação já mudou, então a gente já tem mais vencedores, tanto daqui da América Latina, como de outras regiões do mundo, mas também do Sul Global. Mas naquele momento fomos, então, pioneiros. E a nossa ideia é promover ciclos de atividades nas escolas, com 6 turnos de duração. Então, um ciclo que ele tem uma extensão para a gente justamente conseguir trabalhar e aprofundar alguns aspectos, e a gente está contemplando diferentes perspectivas de tecnologias livres. Então, para trazer voltar, né, para em que ponto a gente está, né? A gente carrega na iniciativa da EITIA todo esse DNA, né, toda essa bagagem que a gente contextualizou até agora. E daí a gente fica muito feliz por estar agora podendo trazer essa iniciativa com esse apoio da Mozilla e da Alfred P. Sloan Foundation para a gente conseguir fazer esse ciclo de atividades. Então, vamos conhecer melhor sobre o que é, qual é esse caminho que a gente está traçando, quais são essas atividades que a gente está fazendo. Exatamente. Aqui a gente já tem uma imagem de um estudante montando um sistema numa escola, numa das atividades da EITIA. Então, a estrutura do ciclo, então, ela começa com a introdução à plataforma Arduino, que foi justamente uma das plataformas de hardware aberto e livre que fez popularizar o movimento de hardware aberto e livre e que fez com que possibilitasse que outras pessoas, novas realidades, se inserissem na programação, no controle de microcontroladores. Então, viabilizou que isso fosse feito de uma maneira bem mais fácil. Isso possibilita que a gente monte diversos sistemas, diversos projetos, e é justamente isso que a gente promove com essa atividade. Então, que os estudantes montem diferentes sistemas e quebrem um pouco esse gelo com essa questão da tecnologia de uma maneira fácil ou de uma maneira facilitada. Então, utilizando de programação e montando circuitos e vendo que isso funciona, então, a partir disso, podendo se enxergar de uma nova maneira. A gente vai descrever cada imagem, o que ela está... Aqui a gente tem uma estudante justamente que ela montou um sistema em que ela consegue acender uma luz a partir do momento que ela tapa um sensor. Então, ela está ali tapando com as mãos dela e ela consegue acender a luz vermelha ali. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas... E ela é do primeiro ou segundo ano, eu não lembro agora. Acho que ela é do primeiro ano. Do primeiro ano, lá do Colégio Protásio Alves, né? Exatamente. E ela, no final da atividade, falou pra gente, eu tô me sentindo a Einstein agora. Me senti a Gene e tal. E aqui tá o projetinho do sensor de luminosidade, né? Então, aqui já num segundo momento, ainda utilizando a plataforma Arduino, a gente passa então para uma nova perspectiva então do monitoramento ambiental colaborativo. Então, na ideia de estar fazendo com esse monitoramento ambiental pelas pessoas e montando então um projeto de uma maneira simples de estações meteorológicas numa protoboard. Então, aqui a gente já tem 2 estudantes que conseguiram montar uma boa parte da sua estação bem satisfeitas e felizes com isso lá em Esteio, no Colégio Estadual José Loureiro da Silva. Então, a gente contextualiza, faz reflexões sobre essa disseminação do conhecimento e depois a gente monta uma estação meteorológica junto, cada um, né, monta esse sistema e também daí pode ver como esse sistema que eles aprenderam na primeira atividade pode ser conduzido para questões muito importantes, não só alguns projetos interessantes, mas pode, inclusive, atacar questões sociais bem importantes. Né? Um comentário interessante também é que a gente não... Às vezes a gente acaba imaginando, a gente mostrando essas imagens e tal, que a gente vai lá e começa a montar o circuito, mostrar como monta, explicar a parte técnica, mas também, tanto que a gente chama de monitoramento ambiental colaborativo e estações meteorológicas modulares. A gente vê como monta a estação meteorológica, mas antes a gente faz uma conversa, um diálogo, né? Uma apresentação e tal, que a gente consegue estar todo mundo entendendo por que isso é importante, né? Qual que é a relevância disso. E isso é uma coisa bem importante também, né? Nesse turno, né? E no ciclo como um todo. Aí no terceiro a gente vê programação em Python. A gente passou 2 atividades, né, 2 turnos programando o Arduino e tal.
e mandando código e tal, e é tanta coisa, né, que a gente vê. Daí no terceiro turno a gente consegue consolidar esse conhecimento de programação, vendo a programação com Python, que daí traz outras possibilidades em relação ao desenvolvimento de programas, né. E daí a gente entende melhor os conceitos básicos, os tipos de variáveis, dos laços e tal. E então aqui na imagem também a gente tem uma imagem do Colégio Loureiro, né? Então a gente passa para entender uma das tecnologias mais impactantes que a gente teve, que a gente estava falando justamente mais cedo, que é a internet. E a gente faz então uma atividade para sentir justamente essa internet com o corpo, os diferentes elementos que compõem essa rede. A gente monta então esse jogo e a gente tenta trazer essa dimensão lúdica, essa dimensão então de brincadeiras, de jogos, de uma movimentação, né, para a gente também mesclar junto com essas questões técnicas de informações, cargas um pouco pesadas, e a gente mostrar que tudo pode ser feito de uma maneira integrada, né, que tudo isso pode estar conectado. Então, essa é uma atividade que a gente fala da internet, e logo depois a gente traz uma outra. A atividade de web scraping, que daí a gente usa o Python, né, e daí, nesse dia, a gente usando o Python que a gente viu no turno anterior, a gente vai lá e faz obtenção de dados das páginas da internet. E outros comentários, assim, bem breve, a gente também nem tem muito tempo, mas essa atividade a gente envolve vários elementos da internet. A gente vai ter uma pessoa que vai ser o buscador de internet, e que daí vai encaminhar os usuários que vão passar pelo DNS, vão para os roteadores, eles vão para os servidores e tal. E daí a gente vai mesclando com isso, mesclando os vários níveis lógicos, assim, vários percepções que se tem na internet. Essas pessoas elas vão sendo rastreadas pelos rastreadores, né? Então traz também essa questão entender mais sobre como que a gente está sendo observado na internet, privacidade, essas coisas. É interessante ver que algumas pessoas não dão bola, outras pessoas entram na brincadeira, compram algumas coisas que estão sendo oferecidas, e outras pessoas ficam muito incomodadas, de, tipo, por que essa pessoa está me seguindo? Por que ela tá notando as coisas sobre mim? Por que ela está prestando atenção em tudo que eu faço? E daí também tipo, é um jeito de ver algumas coisas que a gente não costuma perceber quando está na internet, né? Exato, e a gente percebe que eles muitas vezes ficam bem angustiados quando termina a atividade, e a ideia de conectar com o web scraping é justamente uma nova maneira de a gente estar entendendo como que esses códigos que rodam as páginas que a gente visualiza na internet, e a partir disso também se conectar de uma maneira diferente, conhecendo novas ferramentas, então também está ganhando alguma emancipação nesse sentido, né? Então a gente conectar as duas coisas, a gente fala da internet e a gente fala da internet das tais coisas. Então, a gente pega um outro microcontrolador, o Node MCU, que também é hardware aberto e livre, e faz uma atividade mostrando sobre como a gente pode, então, ter uma conectividade a partir das mesmas atividades que a gente tinha feito antes, então, com alguns projetos, mas agora, então, conectados em rede. E daí a gente explica, então, um pouco sobre essa questão da internet das coisas e vivencia isso, né? E a gente pode tá vendo qual que é a potencialidade ou não em algumas questões sobre tudo isso. No final, a gente ainda se fecha com uma conversa sobre várias ferramentas que às vezes eles ficam curiosos e problematizações justamente sobre essa questão da internet. Então, várias ferramentas, inclusive que vão estar por aqui, como por exemplo o Tor, browser. Então, ferramentas que podem ser interessantes. São normalmente questões que surgem dos próprios estudantes e depois a gente acaba trazendo nessas últimas atividades. Mas mais importante que as coisas é justamente como é a experiência das pessoas. Então, no final, a gente conecta essa dimensão de tecnologia, ciência, tudo isso que foi vivenciado a partir da arte. Então, a gente busca suscitar uma expressão na turma, aquele grupo que vivenciou, sobre o que foi essa experiência para eles, como ela foi transformadora, o que significou, elementos que marcaram, e a gente traz e consolida isso num recurso, né, uma obra cultural no final, que no caso aqui do Colégio José Loureiro da Silva, que foi o único ciclo que a gente já concluiu, a gente então a turma compôs a música #MinhaHackeada, em que eles se sentiram muito tocados por essa questão de entender que eles também podiam ser hackers,
Isso é uma das questões que a gente suscita no ciclo também, é a cultura hacker, sobre essa questão da colaboração, da modificação. E quando a gente pega um elemento e ressignifica ele, quando a gente pega um sistema e ressignifica ele, a gente está hackeando. A gente está hackeando num sentido mais amplo, e eles acharam muito incrível que coisas simples do dia a dia deles que eles faziam era hackear. Então a gente foi elencando as diversas hackeadas, nas hashtag minha hackeadas, e foi um momento bem legal de conexão entre ciência, arte e tecnologia a partir dos nós, né, dessa rede. Então, o nosso intento é justamente conectar então, comunidades, ferramentas abertas e livres, isso é o que nos move. Conhecimento, ambiente, então está tratando questões fundamentais como a questão ambiental, informações, potência, arte. A comunidade saiu 2 vezes ali, ó, de tão importante que é. Então, a nossa ideia é conectar justamente essas diferentes coisas e mostrar que elas estão integradas, sim, porque a gente vê muito a ciência, a tecnologia numa perspectiva dura, fechada, no seu quadrado, e a gente acha que isso pode ser até uma questão cultural, política, que não precisa ser assim. Que a gente pode mostrar que isso está tudo conectado e que a gente pode ser, sim, das artes, da ciência, da tecnologia, hackear, e isso tudo faz sentido junto, e faz muito mais sentido junto. Então, o que nos move é justamente trazer a emancipação tecnológica através desses diferentes elementos que a gente falou, sobre tecnologia livre, a partir de hardware e software, recursos educacionais abertos, ciência cidadã e ciência aberta. E como que a gente faz isso? Então, ilustrando, né, então a gente traz justamente oficinas, atividades sobre hardwares livres, como o Arduino e o Node-MCU, e também sobre software livre, que não está aqui, como o Python e outros elementos que a gente vai usar no ciclo. A gente promove, então, recursos educacionais abertos. O que a gente faz? Está tudo registrado no nosso repositório no GitLab. Como um recurso educacional, as atividades podem ser utilizadas por outras pessoas, por outros grupos, por outras comunidades. Então, a nossa lógica da abertura, do ponto de vista de educação, a gente considera fundamental. Aqui, então, estão as nossas atividades. A gente promove, então, a possibilidade da ciência cidadã, através de atividades que suscitam isso. Então, aqui a gente tem alguns estudantes, justamente depois de terem montado a sua estação meteorológica simples, já manipulando e registrando e visualizando alguns dos dados que eles mesmos mediram com as suas estações meteorológicas simples, daquele momento em que a gente estava junto ali na sala de aula. Então, isso já é uma semente para a gente estar promovendo a ciência cidadã. E a gente, então, incentiva e promove também projetos de ciência aberta. Aqui a gente tem... Então, projetos que utilizam de uma documentação aberta, que as pessoas, a comunidade em geral, podem estudar esse projeto e que tem, então, seus recursos disponibilizados de maneira aberta, tanto dados quanto cadernos de laboratório. E o projeto central que a gente incentiva, principalmente com a EITIA, é justamente o projeto das estações meteorológicas modulares. Então, a gente já começa tratando já naquele ciclo 2, e todos esses elementos que a gente trabalha na EITIA, no ciclo da EITIA, se relacionam com as estações meteorológicas, desde o Arduino, do MCU, a parte do monitoramento ambiental, a internet, então tudo está conectado a isso. Mas a provocação do ciclo é mais ampla. A gente quer que justamente a partir disso suscite diferentes visões, diferentes possibilidades de continuidade, mas uma das que a gente enxerga é justamente das estações meteorológicas modulares, e a gente teve, enquanto grupo da EITIA, na residência hacker do Red Bull Basement no ano passado, justamente com esse projeto, consolidando elementos das estações meteorológicas modulares. A gente propõe que as estações meteorológicas modulares podem ser uma das continuidades possíveis para o ciclo da EITIA, porque então aquela comunidade escolar, aqueles estudantes já vão ter entendido diversos elementos e potencialmente isso pode fazer sentido para aquela comunidade. E o importante é que faça sentido e que eles entendam e que aquilo se integre de uma maneira orgânica e fluida naquela comunidade. Então essa é uma possibilidade, mas como a gente falou, as possibilidades são várias, então a gente pode estar conduzindo e as comunidades podem estar conduzindo essas séries de recursos em outros sentidos, em outras direções. Em termos de ações até agora, o que a gente tem feito, então, a atividade em 2 escolas, uma lá no Colégio Estadual José Loureiro da Silva, que é em Esteio, e a Escola Estadual Protásio Alves, que é aqui em Porto Alegre. Então, a gente tem feito muitas atividades em Esteio, nessa escola,
A gente começou com poucas atividades e foi acontecendo uma abertura muito importante. A gente foi fazendo cada vez mais atividades, o que foi ótimo. E na Protásio Alves, já é uma escola maior, a gente acabou fazendo só uma atividade, está seguindo com ela até o fim. Além disso, a gente já, então, promoveu atividade em diversos eventos, desde Semana Acadêmicas da Engenharia Física e Biblioteconomia, até o seminário Conexão Escola Mundo, que foi lá no Colégio de Aplicação da UFSC, então a gente teve esse contato também com os estudantes por lá. E o Arduino Day de 2018, a gente também fez uma parceria com o CTA, com atividades da EITIA. Então, a gente tem trabalhado nessas escolas, mas sempre com uma visão de ampliar mais, e a gente tem sempre reconhecido aquelas escolas, aquelas comunidades que se interessam e possibilitam realmente acontecer, possibilitam que a gente realize as atividades e que a gente possa fazer essa troca. Então, a gente convida a quem tiver inserido ou então em contato com uma comunidade escolar, quiser, acha que pode se beneficiar das atividades da EIT, a gente quer estar expandindo nossas atividades, seja para agora ou para ali adiante. Vamos conversar, vamos se juntar e vamos colaborar, que esse é justamente o objetivo da nossa iniciativa. Então... E, às vezes a gente traz essa questão das estações meteorológicas como um próximo passo para isso de, tipo, o que dá para fazer depois? Dá para instalar uma estação na escola e tal. Mas isso não é um desafio. A gente até costuma pensar, tipo, o que fazer de longo prazo, o que fazer depois, outras atividades que daria para fazer e tal, além do ciclo. Isso é uma coisa que, conforme o ciclo vai acontecendo, vai surgindo propostas. Os estudantes mesmo trazem e pedem coisas, tipo, vamos aprender tal coisa, vamos desenvolver uma coisa tal. E são coisas que, na grande maioria, são coisas bastante factíveis. Assim, a gente consegue fazer e realizar aquilo. Dificilmente surge tipo, uma vontade de fazer um foguete e lançar para o espaço. Mas isso é legal quando surge também, porque é um interesse genuíno, né, que está surgindo. Então... E eu acho que essa questão é justamente da gente poder mudar um pouco essa lógica, né, que a gente está quebrando uma lógica, né, ou trazendo uma lógica de que eles não são conduzidos, mas que eles podem conduzir, né, então, dentro dessa perspectiva hacker. Então, isso no começo dá um choque, por isso que talvez a gente precise de algumas provocações. E tanto a estação pode ser considerada uma provocação um pouco mais madura, mas a ideia é que a partir disso, certamente, começa a ter uma fertilidade muito grande, porque a sede, essa vontade, ela é enorme. Inclusive, talvez uma das métricas de sucesso que a gente pode compartilhar com vocês da iniciativa, uma das últimas turmas que a gente foi fazer atividade, eles simplesmente não quiseram ir para o recreio. Então, se eles não quiserem ir para o recreio, é porque com certeza a gente teve um sucesso além do que a gente poderia esperar. Quando aconteceu isso, eu fiquei bem perplexo. Assim, eu fiquei, quê? Vocês não querem ir para... Sim, a gente quer ficar aqui. Vamos continuar a oficina. Então, a gente compartilha o nosso contato, tanto o site é fácil, eitia.org, e o contato também, contato@eitia.org. Então, por favor, conversem conosco, tanto aí pelos canais, quanto agora pelo evento. A gente vai seguir mais um tempinho. E aos quantos minutos? Deixa eu ver. Aos 35 minutos de atenção a nós dispensados, a gente manifesta a nossa gratidão e encerra a apresentação. A gente pede desculpa por talvez ter corrido um pouco, assim, foi um pouco... Mas é porque a gente estava tentando no começo divulgar um pouquinho mais a palestra, a gente segurou um pouquinho mais, então... Mas a gente espera que ainda tenha um tempinho para algumas interações, perguntas, por favor. O Marcelo acabou de confirmar que sim. Então, quem quiser fazer contribuições, colaborações, perguntas, críticas, poemas, por favor. É só fazer um pequeno gesto que eu vou lá e entrego para a pessoa. Tá, eu vou. Na verdade, é curioso, mas a partir do momento que a gente começa a consolidar, agora a gente está vendo que a demanda está crescendo, e está crescendo bastante. Mas, de fato, a gente conversou com muitas escolas no começo, muitas, e muitas falaram que era muito legal.
Mas, infelizmente, a gente não conseguiu passar desse passo. A gente falou, vamos então marcar uma conversa presencial, vamos consolidar isso, vamos ver como é que a gente planeja para fazer acontecer de fato na escola. E, às vezes, a conversa trava por aí. Então, infelizmente, a gente viu um pouco dessa cultura, assim, de uma comunicação que não flui tão fácil, tão rápido. E daí a gente está usando justamente esses valores digamos, dar atenção àqueles que viabilizam, que realizam, que fazem acontecer. E foi por isso que na escola lá de Esteio, a gente ia começar com 2 ciclos, e agora a gente já está indo para 6, 7 ciclos naquela escola. A gente vai estar contemplando quase toda a escola, com o ciclo da EITIA, e vai ser muito legal ter esse recorte lá. Mas eu acho que também agora, a partir do FISLE, a gente vai ter também muito mais contatos concretos que vão se interessar. E a partir disso, eu acho que a gente vai vendo caso a caso, dando atenção a todos aqueles que tiverem interesse. Eu acho que é contemplar o maior número de realidades possível. A gente ainda tem, claro, que discutir tudo isso, mas eu acho que contemplar o maior número de realidades possível é uma das questões mais importantes. Porque essa noção existe nos colégios. Sim, eu acho que é parecido com dá para fazer uma analogia. Quando a gente vê um amigo, né, que a gente não vê há bastante tempo, e daí fica, vamos marcar, vamos combinar mesmo, vamos fazer alguma história, é só combinar. E daí, tipo, a escola fica mais ou menos nessa mesma história, né? Daí acaba não acontecendo esse chimarrão. Então, eu esqueci até qual foi a última colocação. Fazer passar dessa etapa, né? Geralmente tem essa questão de ter uma pessoa na escola, né? Uma pessoa nesses espaços que realmente mobiliza e daí faz essa movimentação que a gente não tem, às vezes, nem mãos, assim, né? Para também ir combinar com os professores, combinar o cronograma, olhar a agenda de todo mundo e tal, e ver quando que a gente pode fazer, quais dias que a gente pode ir e tal. Que daí a gente tem as nossas agendas e a gente consegue daí compartilhar com a pessoa que fica encarregada, assim, fica interessada em fazer isso, e daí a pessoa consegue organizar junto com a escola, né? Então é mais ou menos esse que é o próximo. Eles são feitos em turnos reversos? Fora do horário de aula? Isso vai da nossa parte é livre, né? A escola fica à vontade para tomar essa decisão. Tá, mas na experiência de vocês, como que foi? Sim. Foi no turno de aula ou em turno reverso? Tem sido nos turnos de aula. Até é interessante que a gente foi bastante para o Colégio Loureiro, porque eles estão agora iniciando o processo de ter turno integral. E daí eles estão buscando atividades diferentes, interessantes e tal. E o pessoal do primeiro ano fica o dia inteiro lá. Então, ter um turno diferente para eles é bem vantajoso. Sim. Tem os diferentes recortes sociais, locais, por exemplo, o terceiro ano, que a gente também quis fazer daí algumas atividades, aí realmente só podia ser de manhã. Não ia ter de maneira nenhuma a chance deles fazerem de tarde, porque daí já todos os estudantes trabalham, então a gente não conseguiu fazer de maneira alguma uma atividade num turno reverso, por exemplo, nessa escola com os estudantes mais velhos, né? Então, depende muito de escola para escola. Já teve uma outra que falou que teria que ser no turno inverso, que a gente tem mais diversidade, assim, liberdade da gente tá fazendo atividades, mas depende bastante. E a parte dos custos, como é que é equacionada dos custos de equipamento, de transporte, locomoção? Então, isso faz parte um pouco do projeto da Mozilla, que a gente ganhou, o edital, né? Então, ela está custeando uma parte disso, ou grande parte disso, né? Mas é claro que isso digamos, um financiamento que tem um fim, né? Então, é para esse ano, então está se encerrando, né? E a gente agora, enquanto a gente está executando, a gente já tem que começar a pensar justamente em uma ideia para o ano que vem, né? Então, talvez até um pouco dos contatos aqui do FISLE, dessas conversas que a gente pode estar pensando é justamente como a gente viabiliza essa iniciativa para ela seguir mais longeva, seguir para mais anos, porque o da Mozilla acaba agora, né? Talvez, claro, a gente pode sempre pleitear mais, mas a gente aí vai ter que fazer esse processo. E tem alguma ideia de, por exemplo, de uma vez selecionada uma escola,
os alunos locais se mobilizarem para angariar algum tipo de ajuda para viabilizar o projeto deles? Do projeto deles? Em vez do financiamento ficar só a cargo de vocês, uma vez que isso aí é tipo uma parceria, que vocês vão até a escola, de daqui a pouco a escola criar um projeto dos alunos correrem atrás, dentro da cidade deles, de conseguir algum tipo de financiamento, até porque não deve ser valores muito altos, né? Depende, assim, o que aconteceu uma vez foi no máximo que eu já tive uma experiência, os estudantes fazerem uma vaquinha para bancarem um almoço dos palestrantes, isso foi uma iniciativa deles. Mas, no caso, eu vejo muito mais do ponto de vista institucional isso acontecendo. Pode ser que em algum momento a gente consiga construir isso, mas eu acho que isso também é talvez uma quebra de cultura ou um aprofundamento de cultura um pouco grande, assim. Tu queres falar? Não é uma pergunta, só uma colocação do que ele comentou. Quando a gente iniciou, eu sou do jornal Boca de Rua, né? Quando a gente iniciou o projeto e oferecia assim era para população em exclusão, qualquer tipo de, porque é a ONG, Agência Livre de Cidadania e Educação. Então era uma agência que faria qualquer produto de comunicação para a população em exclusão. E a gente começou com o jornal Boca de Rua, né? E nunca se foi atrás, sempre houve a demanda da população para nós. Nunca se precisou ir. Então, a partir do jornal Boca de Rua, estava na rua, as pessoas viram que funcionou, aí começam a procurar. Então, vieram as prostitutas que queriam fazer uma revista, vieram as presidiárias, queriam fazer um livro, e vieram a terceira idade, começaram com um livro de memórias, e agora elas têm um jornal, lá em Bagé. E o financiamento, elas buscam o financiamento, porque elas querem fazer aquela comunicação com a sociedade. Então, o projeto, no momento vocês têm uma escola já que diz, né, isso aí já não precisa mais ir atrás, fazer propaganda, criar, entendeu? Porque aquilo ali já é um multiplicador. E para nós é bem claro isso, nós temos 20 anos, e a gente tem que dizer não agora, porque não temos pessoas, não temos gente para conseguir acompanhar a demanda, né? Só colocar. É só uma contribuição ali, quando tu colocaste. Se for em escola particular, eu falo como coordenadora pedagógica de uma das escolas, né? E a realidade das escolas privadas, elas podem, sim, custear isso e distribuir em valores muito pequenos no DOC, né? Só tem que realmente sistematizar isso, e aí as escolas não estão muito preparadas para esse tipo de projeto ainda, ou pelo menos eleger ele como prioridade. E sempre tem a questão também que eu levei até para a minha escola, né, que é particular, e tem a questão de colocar isso dentro do currículo. Gente, isso sempre, principalmente as coordenadoras pedagógicas, têm que vencer conteúdos. E nessa escola que eles tiveram condições, né, de colocar, um turno integral sempre facilita, né? Então, eu acho que tudo isso tem que realmente, dentro de um contexto, colocar isso como prioridade. Talvez isso as escolas não estão podendo ainda ver. Às vezes, o acesso deles vão, com certeza, ser mais fácil em escolas públicas, que ainda tem espaço e ainda tem a necessidade, né, de colocar coisas que chamem a atenção dos alunos. E as particulares já estão com outros movimentos, então, talvez também a entrada deles. Mas é uma pena, eu luto junto com meu filho, assim, né, ele é meu filho, para buscar esse espaço dentro de escolas também particulares, porque os alunos estão precisando disso aí, né? Eu esqueci de fazer esse lembrete, mas se puderem falar também o nome, instituição, Sim. o grupo que participa, é sempre legal, porque até tem pessoal também
mundo inteiro aí que está assistindo e vai continuar assistindo para os próximos 50 anos. Eu acho essa iniciativa, sim, super importante, por ser um tipo de semente que tu planta na mente, no coração dos adolescentes, das crianças, que eu tomo isso por experiência própria, que eu fui contaminado por essa semente numa feira de ciências do 1º grau. Entendeu? Numa época em que eu me considero privilegiado, porque eu consegui estudar numa escola que é uma escola que eu aprendi eletricidade, madeira, vidro, serigrafia. A gente aprendia um monte de atividades, entendeu? Que eu acho que isso também está faltando nas escolas, essa multidisciplinaridade, aonde tu pode, assim, ó, o jeito de tu consolidar o conhecimento teórico do quadro negro para uma atividade onde, numa atividade simples, às vezes tu consegue consolidar uma série de conhecimentos que são passados ali. Né? Sim, sim. E com certeza essa discussão é muito, muito interessante. A gente gostaria de ter mais tempo, acho que a gente gosta mais dessa outra parte das perguntas e da conversa do que da apresentação, mas a gente sempre tem que provocar bastante. Então, agora a gente tem o nosso tempo esgotado, mas o evento segue, a gente está aí, a gente até a maior parte já se conhece, então a gente pode seguir conversando, eu acho que cada vez mais, num ponto de vista mais maduro. Então, gratidão a todos, e agora a gente encerra de fato o momento. E vocês estão de parabéns pela iniciativa de realmente estarem plantando essa semente tão grandiosa aí para a nossa comunidade. Obrigado.